Meus irmãos, vamos abrir nossas Bíblias na carta aos Gálatas, epístola de Paulo, do apóstolo, aos nossos irmãos que já estão em Cristo, os nossos irmãos Gálatas. Tanto eles quanto o apóstolo Paulo estão em Cristo. Nós vamos hoje iniciar a nossa exposição na carta aos Gálatas, ok? Se Deus permitir, vamos tentar expor aqui as verdades desta carta. Deus permitindo e nos dando a luz do seu Espírito, para que consigamos pregar a verdade, ok? Gálatas 1, né? Primeiro verso aí, Gálatas 1, do verso 1 ao verso 3. A saudação aqui, o início, esse prefácio, é uma saudação que vai até o verso 5, tá? Ok? Mas eu vou pregar hoje, expor hoje até o verso 3. Diz assim a palavra do Senhor: Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos, e todos os irmãos que estão comigo, às igrejas da Galácia. Graça a vós e paz da parte de Deus Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Que o Senhor possa nos ensinar nesta manhã como nos ensina sempre. Nos edifique. Amém. Irmãos, vamos fazer uma breve visão geral dessa carta, ok? Como a gente sempre faz, o início é sempre mais demorado, porque a gente tem que saber sobre a carta um pouco, né? Ao menos um pouco, o básico dela, para que a gente entenda o porquê Paulo escreve essa carta, né? Todas elas, né? Mas no caso agora Gálatas, como a gente fez com a carta de Filipenses e a carta de Efésios, né? Que a gente fez. Então, em primeiro lugar, a carta é de autoria do apóstolo Paulo, ok? Paulo, ele fala aqui, Paulo, apóstolo, né? Ele já dando o nome dele aqui, como ele faz em quase todas as cartas dele, ele coloca o nome dele em primeiro para saber que é ele que está escrevendo a carta. Em segundo lugar, a sua data, na qual ela foi escrita lá no primeiro século, não tem uma exatidão, mas fica entre 48 e 50 depois de Cristo, ok? Então fica nessa média aí, pode ser 51, 52, então é nesses anos aí que o apóstolo Paulo escreveu. Alguns irmãos creem que ele escreve essa carta quando ele estava em Éfeso, por 2 anos, né? Outros entendem que essa carta ele escreveu quando ele estava em Corinto. Não há uma exatidão nisso, mas não importa isso para nós, né? Mas só para que a gente tenha um conhecimento histórico da carta, ok? E essa carta, irmãos, ela pode ter sido a mais antiga das cartas escritas pelo irmão Paulo. Em uma escala, né, os teólogos botam esta carta numa escala de importância entre as 4 cartas, que seria Gálatas, 1ª e 2ª Coríntios e Romanos, ok? Essas 4 cartas, ela forma o arcabouço da teologia paulina. São as principais cartas que os teólogos eles consideram, e eu também, né? Dizem também, né, alguns estudiosos falam que Romanos, a carta aos Romanos, é uma
é uma obra aperfeiçoada de Gálatas. Gálatas foi o início e o Romanos é a continuação de Gálatas. Por quê? Porque existem algumas semelhanças, alguns textos que está na carta de Gálatas que está na carta aos Romanos. Então eles entendem que a carta que foi escrita aos Romanos foi uma carta aperfeiçoada escrita para os Gálatas. Ok? Pouco tempo depois de os Gálatas terem aceitado o verdadeiro evangelho, aí é o motivo pelo qual Paulo escreve a carta, é o propósito da carta. Homens surgiram, né? Os judaizantes, os falsos mestres, surgiram e se infiltraram dentro das igrejas da Galácia, ok? E introduziram ensinos errôneos, heréticos, né? Anunciando outro evangelho para ser. Esse é o motivo que Paulo escreve a eles, para que eles voltem ao primeiro evangelho que foi anunciado a eles, né? Paulo vai falar no verso 6 aí, ele fala assim, isso aí eu ainda vou, né? Mais para frente a gente vai trabalhar o verso, tá? Mas eu só vou citá-lo aqui. Maravilho-me de que tão depressa passasses daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, né? Ele estava maravilhado que os Gálatas rapidamente passaram a ouvir falsos mestres, ok? A ouvir falsos mestres. E esses mestres falavam mal de Paulo. Diziam que Paulo era um farsante, que o seu apostolado não era um apostolado verdadeiro. E aí Paulo, já no início da carta, ele fala que é apóstolo, aí ele dá aquela ênfase, não da parte dos homens, né? Nem da parte de homem algum, mas da parte de Jesus Cristo. E a partir do verso 11 até o verso 24, Paulo volta ao assunto do apostolado dele, dizendo como ele recebeu esse apostolado, validando, autenticando o apostolado dele. Então, vocês veem que ele estava passando ali naquela igreja, os falsos mestres, além de ensinar o ensino errado, um outro evangelho, eles ainda falavam mal de Paulo. Paulo não é o apóstolo que vocês falam, não. Ele não é apóstolo. E eles exigiam, irmãos, que esses insensatos Gálatas, como Paulo vai falar aqui na carta, né? Insensatos Gálatas, eles exigiam que esses gentios se circuncidassem e guardassem algumas leis. Vejamos lá Gálatas 6,12. Olha o que ele fala. São textos que eu vou ler, mas só não vou trabalhar eles hoje, né? Não dá, né? Só lá no final. Ok? Se Deus assim permitir, irmãos. Gálatas 6,12 diz aqui, todos os que querem mostrar boa aparência na carne, esses quem? Os que tinham entrado dentro dessas igrejas, obrigam a circuncidar-vos, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Então eles obrigavam a esses homens a se circuncidar, e isso já tinha sido resolvido, né? Sobre lá o primeiro concílio de Jerusalém, que nós vamos ver lá em Atos 15, aquilo já tinha sido resolvido, e eles estavam insistindo que essas pessoas que eram gentios, se fossem judeus, eles tinham se circuncidado desde novinho, ok? Eles eram gentios. Então eles estavam insistindo que eles, além de Cristo, tinham que guardar os mandamentos de Moisés. E não era isso mais. Os mandamentos de Moisés tiveram o seu valor até Cristo. Quando Cristo ascende aos céus e deixa os apóstolos com essa nova doutrina, eles tinham que seguir o que estava, né? Se eles crescem em Cristo, era somente Cristo. Esse é um
um dos fatores, um dos 5 solas da Reforma Protestante. Solos Christus. Solos Cristo, somente Cristo. Não tem mais nada, você não pode acrescentar mais nada à obra de Cristo. Quando você acrescenta algo à obra de Cristo, é o que Paulo vai falar aqui no verso 6, 7 e 8. É outro evangelho. É um evangelho falsificado. Um evangelho xing-ling, né? É o evangelho da Shopee, como a gente anda falando por aí. Ok? Nada contra a Shopee. A gente compra coisas lá. É só uma forma para vocês verem que essas coisas eram falsas, né? Eram falsas naquela e continua hoje, né? A gente vai chegar lá. Então, irmão, os falsos mestres, pregavam que só poderia ser salvo quem acrescentasse a fé em Cristo o mérito humano, ou seja, a obediência aos mandamentos de Moisés, que já tinham sido abolidos por Cristo. Ok? Ou seja, só Cristo não bastava. Tinha que ter as obras. E Paulo vai falar aqui em Romanos, que é o aperfeiçoamento dessa carta, que as obras da lei não salvam ninguém. As obras da lei não é pela graça. Se é pelas obras, ele vai falar, já não há mais graça. Acabou a graça. Né? Se é pelas obras, se é um acréscimo às obras de Cristo, ao que Cristo fez, não é mais graça. Ok? Você não é salvo mais pela graça. É pela graça mais obras. Aí é emenda, né? Faz uma emenda, né? Emenda. Aí não existe emenda nas obras de Cristo. Por isso, irmão, o irmão Paulo vai dizer, caso eles se circuncidassem, caso eles guardassem a lei, eles tinham que cumprir toda a lei. Vamos lá, Gálatas 5, né? Verso 2 e 3, ele vai falar, eis que eu, Paulo, vos digo que se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. Entende? Então, se você voltasse ao que já tinha sido abolido, Cristo não adianta, irmão. Não adianta Cristo, né? Ele fala, o verso 3, e de novo protesto a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Pronto. Percebe? A lei, se você guarda um preceito da lei, você tem que guardar toda ela. Então, a guarda de dias, ok? A guarda do sábado. Se você guarda o sábado, você tem que guardar toda a lei. Se a igreja que exige dízimos, como lei, como forma de lei, você tem que guardar toda a lei. Seu filho vai ter que se circuncidar. Ok? A guarda de dias, você vai ter que fazer festa de Pentecoste, Páscoa judaica. Toda a lei. Fora as outras coisas. Estou só dando uma pincelada leve aqui, né? Tem outras coisas mais fortes. E aí, como é que faz isso? Né? Então, eu sempre falo e vou repetir aqui hoje, irmãos. Se há uma coisa que você tem que guardar, é Cristo. Basta. Você guardando Cristo, você está cumprindo toda a lei. Ok? Você vai amar o seu próximo, você vai amar a Deus, você vai cumprir os mandamentos que estamos aqui sobre a doutrina dos apóstolos. Que os apóstolos, vamos dar um pulinho, eu me lembrei no texto aqui rapidamente, Efésios 2:20. Efésios 2:20, ele diz assim, é 2 páginas aí depois. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus é a principal pedra da esquina. Os fundamentos, as doutrinas são dos apóstolos e dos profetas. Ok? Então é sobre esse fundamento que toda
a igreja de Cristo, ela é hoje, ela é edificada, não é o que ele vai falar aqui no verso 21, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo do Senhor. Então é essa doutrina que rege hoje. O que nos rege hoje é a doutrina dos apóstolos, irmãos. Não há outro evangelho, né? Não há obras nisso, ok? Então, meus irmãos, o propósito dessa carta é auxiliar nós cristãos, não só o daquela época, né? Os Gálatas, os nossos irmãos, como também nós hoje, que tanto eles como nós fomos libertos por Cristo, irmão. Nós fomos libertos pela obra que Cristo fez. Tu já pensou, vamos falar hipoteticamente. Eu tenho um filho e eu dou o meu filho em lugar de outro, para que aquele outro seja salvo. Eu amo tanto aquele outro que eu dou o meu filho, o unigênito, o único filho, dou para que aquele outro seja salvo. Isso é amor, ok? Amor incondicional. Eu dou. Aí aquele outro é salvo, ok? Aí esse salvo, ele fala assim, não bastou o pai dar o filho dele para que eu seja salvo. Deixa eu acrescentar mais alguma coisa aqui, porque não basta. Eu não me sinto... Sabe o que eles fazem? Eles não se sentem satisfeitos com o que Cristo fez. Eles acham que sempre tem que ter alguma coisa a mais. Eu tenho que participar da campanha XYZ. Eu tenho que me consagrar todo sábado. Eu tenho que jejuar, fazer, jejum de Daniel. Eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. E vai acrescentando essas obras na cruz. Coisa que a cruz já cumpriu, irmão. Cristo cumpriu todas as obras por nós. E o que nós temos hoje? Né? As doutrinas dos apóstolos. Cumpra-as. Guarde a Cristo. Guarde a Cristo. Não é difícil, irmão. Não é difícil. Difícil é compreender isso, né? Na mente dessas pessoas. É muito difícil. Por quê, irmão? Vê aí, Gálatas 1:4. Olha o que ele vai falar. O qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus nosso Pai. Ele se deu, ele se deu a si mesmo por nossos pecados, irmão. Você vai olhar lá, Isaías 53, você lê lá, ele vai falar que ele tomou sobre si as nossas pisaduras, as nossas enfermidades. Tomou. Que peso! E aí você quer acrescentar mais coisas? A obra de Cristo não bastou o que ele fez? É inadmissível isso, irmão. É inadmissível. Vamos ver o que um comentarista disse sobre essa carta. Ele diz assim: a todos aqueles que, abre aspas, a todos aqueles que desejam levar Deus a sério, a epístola dos Gálatas mostra o caminho para a verdadeira liberdade. Dá um breve ponto aí. Que liberdade é essa? Gálatas 5:1. Gálatas 5:1. Estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. Vou ler de novo. Estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão.
O que Paulo está falando aqui? Vocês estão livres de toda a obra da lei, de todo o pecado, porque Cristo levou sobre si os nossos pecados. Você está livre, está liberto, porque Ele nos libertou. Essa é a liberdade cristã. Ele continua aqui. Esta liberdade genuína não é nem o legalismo, nem a balbúrdia, o anarquismo, que você está livre, agora você pode tudo, né? A libertinagem não é isso também, né? Ela é a liberdade, presta atenção nessa frase, ela é a liberdade de você ser escravo de Cristo. Nós somos libertos para sermos escravos de Cristo. Ele não nos libertou para nós vivermos como nós queiramos, mas como escravos de Cristo, como servo. Escravo aqui é servo, servo de Cristo, servo do Senhor. Consiste em tornar-se cativo dos seus ensinamentos, ou seja, render-se ao Deus Trino, como Ele se revelou em Jesus Cristo, para a salvação eterna dos pecadores. Ela é descoberta quando a pessoa está disposta a desistir de quaisquer tentativas de salvar-se a si mesmo. Ele está falando aqui do maldito livre-arbítrio das pessoas que acham que tem. Do Deus delas, né? E essas pessoas aceitam a Cristo como seu Senhor e Salvador, gloriando-se não nelas mesmas, mas na sua cruz. Gálatas 6,14 diz assim, Paulo falando: mas longe está de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Paulo vai falar lá em 1 Coríntios: sede meus imitadores. Será que podemos ser imitador do verso 14? Que Paulo assume para si? Não posso, né, longe de mim de gloriar-me, a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pois o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. E confiando no Senhor que cumpriu a lei. Gálatas 3,13. Essa eu quero esperar que vocês achem. 3,13. Acharam? 3,13. Gálatas 3,13. Cristo, presta atenção, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Irmãos, Cristo, o nosso Senhor, se tornou maldito por nós, e nós ainda vamos acrescentar mais o que nessa maldição do madeiro? É inaceitável quando pessoas colocam obras e vituperam a cruz de Cristo. É inaceitável. Essas pessoas não são cristãs. Não são. Elas rejeitam a cruz. Não há nada a se acrescentar mais na cruz de Cristo. Se Ele te salvou e pronto. Viva como salvo. Se Ele te resgatou, Ele tomou sobre si, Ele se tornou maldito. Toma essa bênção e viva como salvo, não como maldito. É o que Paulo vai falar lá no verso 6 e 7. Seja anátema.
Não Cristo. Cristo já tomou essa maldição. Não Cristo mais, mas vocês, aqueles que pensam que pode trazer outro evangelho para dentro da igreja do Senhor. Ele continua aqui: pois a todos aqueles que têm sido levados pela graça soberana de Deus a fazer assim, a lei cessa para sempre de ser o meio de se alcançar a felicidade agora, ou o passaporte de ingresso no céu, quando a morte chegar. Então, a lei cessa, irmãos. Essa lei que trouxe maldição, cessa. Olha lá em Gálatas 2,16. Ele diz assim: sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Cristo Jesus. Temos também crido em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pelas obras da lei. Porquanto, pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada. Por obras, irmãos, nenhuma carne vai ser justificada. Você vai abraçar as obras e vai morrer pelas obras. Vai morrer pelas obras. Guiados pelo Espírito de Cristo, os redimidos em decorrência da gratidão pela salvação recebida como uma dádiva, começam a encher a sua vida com o justo fruto do Espírito. O salvo agora, ele vive pelo fruto do Espírito. Gálatas 5:22. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Tem 9 itens aqui, ok? Esses 9 itens têm que estar na vida do salvo, do resgatado da maldição do madeiro, que Cristo tomou. Não outro evangelho. Esse outro evangelho vai trazer as coisas da carne. Tem uma lista enorme aqui, em Gálatas 5, ok? Agora, irmãos, o medo desapareceu, a cobiça não mais existe como princípio a ser seguido em nossa carne pecaminosa. Gálatas 5:24 vai dizer: e os que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Os que são de Cristo crucificaram esta carne, estas paixões, esta cobiça da carne, crucificaram. E não acaba não. A porta da prisão, irmão, se abriu. Vai falar da liberdade cristã. A atmosfera está alegre e revigorante. A verdadeira liberdade foi, afinal, encontrada em Cristo. O pecador foi reconciliado com seu Deus. Ele agora está andando no Espírito. Vai dizer Gálatas 5,16: digo, porém, andai em Espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Você não vai cumprir o desejo da carne se você anda no Espírito. Já encontrou não só a bênção, mas também se tornou uma bênção, pois é por seu intermédio que Deus abençoa o mundo. Pois agora nós somos luz e sal desta terra. Luz e sal desta terra. Esta é a carta de Gálatas, que nós vamos iniciar aqui. Esta é a carta que vai nos dizer que nós não devemos voltar a outro evangelho. Nós devemos permanecer naquele evangelho genuíno, que é as doutrinas dos apóstolos. Verso 1. Dito isto, Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Irmãos, o apóstolo Paulo começa a carta se identificando quem ele era. Como em outras cartas, ele faz o mesmo. 1 Coríntios, 2 Coríntios, Efésios,
Colossenses, 1 Timóteo, 2 Timóteo, entre outras. Ele primeiro escreve o nome dele e logo após ele fala do seu ofício e quem ele era. Ele deixa claro que em outras cartas, que esse ofício era da vontade de Deus. Vamos na primeira carta aos Coríntios. Só vou ler esse início, tá? Para não tomar tempo nosso aqui. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, verso 1. Diz a palavra do Senhor: Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade do homem? Não, pela vontade de Deus. E o irmão Sóstenes, tinha um irmão junto com ele lá, mas eu quero salientar isso aqui: pela vontade de Deus. Não foi pela vontade de homem, pela vontade de qualquer pessoa, mas pela vontade de Deus. Então, irmãos, ele deixa claro, bem claro, que o seu apostolado era divino e não terreno. Ele deixa bem claro também que ele recebeu isso não da parte do homem, ou por homem algum. Esse apostolado veio diretamente daquele que o escolheu, desde o ventre da sua mãe. Não é isso que ele vai falar no verso 15? Olha o verso 15 de Gálatas 1. Verso 15 de Gálatas 1. Mas quando aprove a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça. Ele foi chamado para ser apóstolo no tempo de Deus, não no tempo dele. Antes ele era um perseguidor da igreja. Quando isso aconteceu, irmãos? Vamos ver lá. Quando Paulo teve a sua transformação. Atos 9. Atos 9. Eu vou ler alguns versos, para não ler tudo, senão, para não tomar o nosso tempo muito aqui. Vamos lá. Atos 9, verso 3, diz assim: E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. Veio de onde? Do céu, ok? Veio do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. A partir desse encontro, Paulo torna-se apóstolo. Ele foi comissionado a ser o apóstolo do Senhor. Olha o que o Senhor vai falar para Ananias. Olha o verso 15. Disse-lhe, porém, o Senhor: Vai, porque este é para mim um vaso escolhido. O que ele fala lá no verso 15 de Gálatas? Eu fui escolhido desde o ventre da minha mãe, para levar o meu nome diante de quem? O que ele estava... A carta de Gálatas é para quem? Ele implantou a igreja aonde? Com os gentios. E dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. O apóstolo dos gentios. O apóstolo Paulo. Então, irmão, a partir desse momento, o nosso irmão Paulo, ele é comissionado a pregar ou anunciar o evangelho do Senhor Jesus Cristo aos gentios. Aos gentios. A partir do verso 11, Paulo, o apóstolo do Senhor Jesus Cristo, traz informações que vão autenticar, validar o seu ofício de apóstolo. Como eu falei antes, os falsos mestres, os falsos profetas entraram como uma cobra sorrateiramente pelas igrejas da Galácia, né? Difamando Paulo e com seu ensino herege, dizendo que o seu apostolado era falso. Paulo sofreu muito, irmãos, por causa desses legalistas, desses falsos mestres.
Por onde Paulo ia, sempre tinha algum filho de Belial para perturbar o juízo de Paulo. Sempre tinha um. Era a pedra no sapato de Paulo. Era esses judaizantes. O seu ofício veio não por Jesus, não só por Jesus Cristo, né? Mas também por Deus Pai. Volta lá em Gálatas, ele vai falar, né? Mas por Jesus Cristo e por Deus Pai. Por Deus Pai, que o ressuscitou a Cristo dentre os mortos. É como, irmão, se o apóstolo falasse assim, abre aspas, meu apostolado é genuíno. Por essa razão, o evangelho que proclamo é também genuíno. Não importa o que os judaizantes, perturbadores da paz, venham a dizer. Não importa quem vai dizer o quê. Não importa. Eu sou um emissário das boas novas, divinamente designado para isso. É como se ele falasse, ó, eu sou o emissário do Senhor. E eu trouxe o verdadeiro evangelho. Esses, não importa o que eles digam, se eu sou falso, se vocês têm que voltar à lei, não importa, esqueçam eles. Olhem para o que eu disse, que foi com que eu disse que vocês se converteram. Pela palavra de Deus, né? O Cristo ressurreto, irmãos, apareceu no caminho de Damasco e comissionou a Paulo a ser seu apóstolo, mais precisamente para os gentios. Irmãos, presta atenção. Por que o Senhor colocou Paulo como apóstolo dos gentios, né? Fica às vezes uma dúvida se isso era profecia. Onde temos profecias? Lá no AT, Antigo Testamento. Primeiro verso que eu quero olhar com os irmãos, vamos lá, Isaías 49, 6. São profecias que se cumpriram em Cristo. Isaías 49, 6. Diz assim, a palavra do Senhor: disse-me mais, pouco é que sejas o meu servo, para restaurar as tribos de Jacó, e tornares a trazer os preservados de Israel. Também te dei para a luz dos gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. Quem é esse aqui? É o Senhor Deus falando sobre o seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Que ele ia dar a ele não só para a salvação de Israel, mas também para ser luz dos gentios. Para ser luz dos gentios. Volta lá, Isaías 42, verso 6. O Senhor também falando para Cristo. Aqui, ó. Eu, o Senhor, Isaías 42, 6. Eu, o Senhor, te chamei em justiça e te tomarei pela mão e te guardarei e te darei por aliança do povo e para a luz dos gentios. Essa é a promessa. Ok? Essa é a promessa. Essa é a promessa. Atos 13. Vocês vão entender. Atos 13. Versos 46. Olha o cumprimento dessa promessa. Atos 13, versos 46 e 47. Diz assim: mas Paulo e Barnabé, usando de ousadia, disseram: era mister que a vós se vos pregasse primeiro a palavra de Deus. Estava falando para os judeus, ok? Mas visto que a rejeitais, porque eles rejeitaram, porque aquela palavra não era para eles.
né? E não vos julgais dignos da vida eterna. Eis que nos voltamos para quem? Para os gentios. Por quê? Por quê? Né? Porque o Senhor assim nolo mandou. Como está escrito: eu te pus para a luz dos gentios, a fim de que sejas para a salvação até os confins da terra. Ele está falando de Jesus Cristo. Ele está citando aqui Isaías 49:6, Isaías 42:6. O cumprimento presta atenção, Jesus é a promessa. Jesus é o cumprimento dessa promessa. Ok? Quando ele vem na sua primeira vinda, ele cumpre essa promessa de ser o quê? A luz para os gentios. Mas Jesus foi para os gentios quando ele estava vivo? Não. Ele só foi para a casa, eu vim para a casa de Israel. Para quê? Para que eles rejeitassem a ele. Está aqui, ó. Para que eles rejeitassem a ele. Eles rejeitando a eles, aí sim, ele ia se voltar para os gentios. Porque havia uma promessa. E Paulo, presta atenção, Paulo é o veículo, foi o veículo usado para o cumprimento dessa promessa. Ele agora fala: agora eu me volto para os gentios, porque o Senhor mandou. O cumprimento da promessa é Cristo, que usa Paulo para se cumprir essa promessa nele. É lindo isso, né? É maravilhoso isso. Veja Atos 26. Atos 26. É lindo isso. Atos 26, versos 16 a 18. Olha o que Jesus fala. Ali Paulo está discursando perante ao rei Agripa, né? Aí ele fala o que aconteceu lá no caminho de Damasco. Aí ele acrescenta aqui outros detalhes que em Atos 9 a gente não consegue ver, né? Ele diz aqui, ó, Atos 16, mas é o Senhor falando com Paulo, lá no caminho de Damasco, ó. Mas levanta-te e põe-te sobre teus pés, porque te apareci por isto, ó. Eu te apareci por isto. Para quê? Né? Para te pôr por ministro e testemunha, tanto das coisas que tem visto, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda. Jesus ia aparecer mais vezes e mostrar mais coisas a ele. Aí ele falando aqui, ó: livrando-te deste povo e dos gentios, a quem te envio agora. Dos gentios, a quem te envio agora. Para eles, para quê? Para que o Senhor ia enviar? Para ser luz para os gentios. Porque ele vai falar: para lhe abrir-lhes os olhos. Aleluia. E das trevas os converteres à luz, que é Cristo. E do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebo a remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Justificado pela fé que há em Cristo. Esta é a carta de Gálatas, irmãos. Esta é a carta de Gálatas. Perceba, irmãos, que essas profecias se cumprem em Cristo, que usa Paulo. Ele fala, ó: para isto te levantei, para ser ministro dos gentios, a quem eu te envio agora, para abrir os olhos deles, e eles saiam das trevas e venham para mim, que eu sou a luz, e do poder de Satanás, das trevas, e se voltem para Deus, para que recebam a remissão de pecados, porque eu tomei os pecados deles sobre mim. Eu fui maldito no lugar deles, no madeiro. Essa é a carta de Gálatas. A justificação pela fé também.
Paulo também deixa claro, irmãos, que Deus Pai ressuscitou a Cristo dos mortos. Vamos voltar lá a Gálatas. O que ele fala aí? A gente está quase terminando. O que ele fala? Que o ressuscitou dentre os mortos. Ressuscitou a quem? A Jesus Cristo. Esse é um tema o qual o apóstolo Paulo enfatiza bem em suas cartas. Eu vou ler alguns versos para que os irmãos entendam. Volta lá em Atos 13. Olha o que ele vai falar sobre a ressurreição. Ele fala muito sobre a ressurreição. Atos 13, verso 29. 29. E havendo... Atos 13, 29, diz a palavra do Senhor: e havendo eles cumprido todas as coisas que dele estavam escritas, tirando do madeiro, o puseram na sepultura. Verso 30. Mas Deus o ressuscitou dentre os mortos. Deus ressuscitou dentre os mortos. Porque ele vai dizer... verso 31, e ele por muitos dias foi visto, ressuscitado, pelos que subiram com ele da Galiléia a Jerusalém, e são suas testemunhas para com o povo. Testemunha de quê? Da ressurreição dele, ok? E nós vos anunciamos que a promessa que foi feita aos pais, Deus a cumpriu a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus. Jesus é a promessa que foi feita aos pais, mas foi cumprida a nós, os filhos. Porque também está escrito no Salmo 2: meu filho és tu, hoje te gerei, e que o ressuscitaria dentre os mortos, para nunca mais tornar a corrupção. Disse-o assim: as santas e fiéis bênçãos de Davi vos darei. Por isso também em outro salmo diz: não permitirás que o teu santo veja a corrupção. Porque na verdade, tendo Davi seu tempo servido conforme a vontade de Deus, dormiu, foi posto junto de seus pais e viu a corrupção. Mas aquele a quem Deus ressuscitou, nenhuma corrupção viu. Davi viu a corrupção, mas o Senhor não viu corrupção nenhuma, porque ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Ele é um ressurreto, é o Senhor de toda a glória. Isaías 55, verso 3, vai dizer o seguinte: Inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim, ouvi a vossa alma e viverá, porque convosco farei uma aliança perpétua, dando-vos as firmes beneficências de Davi. Quem é as beneficências de Davi? Jesus, o Senhor, o ressurreto. O ressurreto é o Senhor, o ressurreto. Salmos 2, verso 7, vai dizer o seguinte: proclamarei o decreto, o Senhor me disse, tu és meu filho, e hoje te gerei. Está tratando da ressurreição de Cristo aqui. Ele está anunciando que ele gerou Cristo dentre os mortos. Entendeu o que é essa geração? É a ressurreição de Cristo. Ele ressuscitou, porque isso foi dado como promessa. A ressurreição gerou. Tu és meu filho, hoje te gerei, hoje te ressuscitei dentre os mortos. Hoje ressuscitei a ti dentre os mortos. Salmo 16, 10 diz assim, pois não deixarás a minha alma no inferno, não permitirás que o teu santo veja a corrupção. Irmãos, presta atenção. Jesus Cristo é o princípio da vida.
Jesus Cristo é o primogênito dentre os mortos. Por isso que Deus fala que gerou. Ok? Não que ele não existisse antes, né? Não é nada disso. Gerar quer dizer ali, aqui ressuscitar dentre os mortos, porque ele é o princípio da nova criação. É através dele que todos vêm depois. Se Jesus não ressuscita, não havia nova criação. Não ia ter como. Ele é o quê? É o segundo Adão. Ele veio cumprir o que Adão não conseguiu. E ele ressuscita dentre os mortos. Como? Com corpo incorruptível. A Bíblia vai falar, Paulo vai falar que nós vamos adquirir o corpo de Cristo, incorrupção. Ele é o primogênito dentre os mortos. Ele é a primazia da ressurreição. É através dele. Ele é o Israel de Deus. Ele é o Filho unigênito do Pai, que ressuscitou. E agora, através dele, todos que estão enxertados nele, ressuscitarão também. Esta é a carta dos Gálatas. Deixa eu ver se eu consigo falar mais alguma coisa aqui, irmãos. A hora correu. Vamos lá. Atos 2:7. 2:27, desculpe. 2:27, ele vai dizer aqui, ó. Pedro falando: pois não deixarás a minha alma no inferno, e nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Atos 30. Verso 30. Sendo, pois, profeta, e sabendo que Deus lhe havia prometido com juramento que do fruto de seus lombos, segundo a carne, levantaria o Cristo para o assentar sobre o trono. Davi sabia que viria o ressurreto, que assentaria eternamente, perpetuamente, sobre o trono de Israel, sobre o trono de Davi. Ele sabia, era uma promessa. Que lindo, né? Vamos terminar a carta, irmãos. A carta não, o sermão. Verso 2 e 13, ele vai falar aqui, essa aqui eu vou dar uma voada aqui, tá? E todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia, graça a vós e paz da parte de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, Paulo vai usar a mesma saudação que ele usa lá em Filipenses 4:21, que diz o seguinte, 4:21, saudai a todos os santos em Cristo Jesus, os irmãos que estão comigo vos saúdam. Né? Ele faz essa saudação, aqui está no final, mas ele usa no início das cartas também. Havia, irmãos, pessoas que seguiam Paulo em suas viagens missionárias. É bem provável que esses irmãos estavam ali com Paulo, junto com Paulo, e falava junto com o apóstolo. Além do mais, essa carta ela não era de cunho particular, mas sim endereçada às igrejas. Então era uma carta pública, ok? Era uma carta que era pública. Era uma carta que era usada para exortação, por causa da vacilação das igrejas da Galácia. Repare que não era só uma igreja que entrou esse falso ensino, mas todas as igrejas da Galácia. Inacreditável. Como é que essa doença entra e contamina toda a massa, né? Esse pequeno fermento e contamina toda a massa, leveda toda a massa. Então, irmão, esses irmãos estavam com Paulo, provavelmente aprovaram essa carta de exortação para ser lida nessas igrejas. E pela providência de Deus, e a nós também, como a lemos hoje, essa carta também serve para a nossa exortação. Perceba que o apóstolo Paulo, irmão, não estava sozinho nessa exortação. Os irmãos que estavam com ele apoiavam ele. Essa saudação de Paulo que ele vai falar aqui, ó, verso 3, pula para o verso 3. Graça a vós e paz da parte do Senhor Deus
do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é uma saudação que a gente fala sempre. Graça e paz, irmão. Lembra, né? Graça e paz, isso vem de Paulo. Ele fala, então, eu já falei sobre isso em outro sermão. Eu não vou me ater nesses pormenores aqui não, tá? Mas a gente já falou aqui sobre isso. Graça e paz. É a saudação que Paulo faz, né? O mesmo apóstolo, irmão, presta atenção nisso. Aqui está o amor. Ó, o amor de Paulo. Paulo estava o quê? Aborrecido com eles. Paulo estava aborrecido, que ele vai falar no verso 6, né? Maravilho-me de que tão depressa passais daqueles que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. Ele está aborrecido, tá? Tinindo. Rapaz, eu tive lá um dia desse. Preguei o verdadeiro evangelho. Falei de Cristo, falei da obra da cruz. Eles agora já passaram para outro evangelho tão rápido assim? Será que ele vai falar aqui na carta? Será que o meu trabalho foi em vão com vocês? Ele vai falar que eu vou ter novas dores de parto? Vou ter que gerar vocês de novo? É inacreditável, né, irmão? Você fala com uma pessoa, fulano, ó, isso. Ah, tá, é verdade. Não, nossa, pastor, caramba, agora eu creio. Agora, aí tu vira as costas. O cabra, ou a cabra, né? Ele vai e ouve outro evangelho. Aí te fala, não, pastor, aquilo não é assim não. Como é que não é, cara? Como é que não é? A Bíblia está falando que é e você está falando que não. Não, Deus falou comigo. Aí, aquele desastre. Quem é o Deus que falou com ele? Os judaizantes. Ressuscitaram dentre os mortos, né? E vieram falar com esse homem ou com essa mulher. É isso, irmão. É terrível, mas é isso, né? É terrível, mas é isso. Então, o apóstolo estava aborrecido, mas ele achou tempo e amor para desejar a ele graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Né? Ele achou amor. É isso que nós temos que achar, amor com essas pessoas. Eu não tenho ódio dessas pessoas, não tenho raiva, não, eu tenho amor. Quando a gente alerta alguém pro caminho certo, é porque você ama essa pessoa, não é porque você odeia. Às vezes, a forma como você fala pode ser até dura, ríspida, mas é para o bem daquela pessoa. Fulano, sai daí. Aí tu já fala um pouquinho mais firme, a pessoa pensa, nossa, ignorante. Não é isso. É que você ama aquela pessoa e quer que ela saia daquele. É o que o apóstolo está fazendo aqui. Eles entraram no caminho que ele falou, ó, sai disso porque eu não vos ensinei isso. A palavra de Deus não vos ensina isso. Vocês estão fazendo o que aí? Entende? Então, ele está exortando a esse irmãos com amor. Ele fala graça e paz. Paz. Tenhamos paz. Sempre que pudermos ter paz, né? Então, veja o verso 1 que ele vai falar, o apóstolo, ele coloca o nome do Senhor Jesus Cristo em primeiro lugar, e depois Deus Pai. Mas no verso 3 agora, ele inverte isso. Primeiro vem Deus Pai e depois o nome do Senhor Jesus. Isso deixa claro, irmãos, que os dois são um, como é dito em João 10,30. Eu e o Pai somos um. A ordem não altera, porque eles são um. Ok? Isso é um ensino que o texto deixa. Ó, eu e Pai somos um. Não importa se eu venho na frente ou ele vem na frente. Não, essa ordem não quer dizer que ele é menor do que eu ou eu sou menor do que ele. É porque nós somos um único Deus. Paulo é extremamente cuidadoso e zeloso com essas igrejas. E eu concluo agora, meus irmãos. Vamos encerrar. É com grande alegria, irmãos, que eu começo a expor os ensinamentos desta carta maravilhosa, que nos traz o apóstolo Paulo. O reformador Lutero disse:
A epístola aos Gálatas é a minha epístola. Diante dela sou como que preso por laços matrimoniais. Ela é minha Caterine, que era a esposa dele, né? Ele considerava a epístola melhor do que todos os livros da Bíblia. Irmãos, essa carta, ela tem sido chamada de o grito de guerra da Reforma Protestante. Ela tem sido também chamada da grande carta autora da liberdade religiosa, a declaração da independência de todo cristão. Esta carta, meus irmãos, é importante para qualquer época, não só para os Gálatas, como foi, nem só para Agostinho, ou também como para Lutero, mas para nós também hoje. Ela vai responder questões básicas do coração do homem, como justiça, fé e liberdade. Essa é uma carta doutrinária, teológica e exortativa, meus irmãos. É uma carta que não é destituída de afeto. Paulo vai falar graça e paz para aqueles irmãos, mas ela também é caracterizada por severas repreensões do apóstolo. Preste atenção nisso aqui, qualquer tentativa de entendê-la sem o uso do Antigo Testamento que o próprio irmão Paulo vai usar, será um desastre. Um desastre. Você não vai entender essa carta. Você não vai entender. Vai ser um desastre. O que está em jogo aqui, irmãos, não é qualquer coisa. O que está em jogo nesta carta é o verdadeiro evangelho, por qual nós estamos brigando hoje. O que está acontecendo no mundo hoje, no nosso Brasil, é a distorção do verdadeiro evangelho. Por isso que as igrejas estão assim. Estão destruindo o verdadeiro evangelho. Esta carta é a defesa de nossa fé, irmão, e a denúncia do falso evangelho vivido hoje. Não poderia ser mais propícia para os nossos dias, pois estamos vivendo em uma era de apostasia e ignorância muito grande. Uma era de milhões e de milhares de pessoas que caluniam o verdadeiro evangelho, vituperam a cruz de Cristo. Pessoas que enganam e estão sendo enganadas por outro evangelho. É por esse motivo que essa carta é tão importante hoje. Que Deus tenha misericórdia de nós. Amém?